A calma e o recolhimento, junto ao desejo ardente e firme vontade de conseguir seu intuito. Essa é uma fala de Kardec para nós. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompe a cada momento. Mas é uma vontade sincera, é aquele desejo ardente de servir ao mundo espiritual e servir aqueles que nos procuram, seja numa reunião mediúnica, seja no passe, seja na evangelização, seja em qualquer setor da casa espírita, mas aquela vontade, principalmente nós médiuns, porque é muito interessante nós médiuns entender como ter os benfeitores que nos auxiliam o tempo todo, que nos inspiram o tempo todo para a gente continuar. Há também os espíritos obsessores, nossos inimigos do passado, ou os inimigos da causa espiritista ou do Evangelho de Jesus Cristo. Eles fazem tudo para perturbar o médium. É o que Chico Xavier fala para nós, que os espíritos obsessores, eles fazem tudo para atrapalhar o trabalhador da seara espírita. Mas os benfeitores, vendo a nossa boa vontade sincera, eles vêm ao nosso socorro para nos auxiliar para o trabalho. Mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência e sem febricitação. Olha o que Kardec fala. Essa é a postura do médium para o trabalho. Então, o médium tem que estar ali fazendo todo um trabalho de um silêncio interno, buscando o intercâmbio com o mundo espiritual, porque uma coisa é que o médium tem que saber. Os espíritos organizam a reunião com os médiuns que tem. Então, se naquela noite um médium não foi na reunião por motivo desnecessário, vamos dizer assim, não quero ir, estou cansado, não. Uma questão, aqueles espíritos que iam comunicar com ele, não vão comunicar. Se nós somos 10 médiuns, 8 estão com problema, vai ter 2 comunicações. Isso é, usar 2 médiuns, não um número de comunicações, porque a espiritualidade ela é responsável. Então, por isso que nós, médiuns, trabalhadores da seara espírita, tem que assumir santamente, praticar com muito carinho, muito amor, a tarefa mediúnica. É como Emmanuel fala para nós que o médium ele tem que ser como um auxiliar do mundo espiritual. É como um enfermeiro que auxilia o médico, e esse ajudante do mundo espiritual pode descansar a cabeça do seu superior. É o médium responsável. É aquele médium que está ali sabendo do seu compromisso com a mediunidade de Jesus. Ele só não vai na reunião quando realmente ele não pode ir, mas ele avisa antes. Ele comunica ao dirigente, porque pode acontecer algo que ele não tem como ir. Então, é muito interessante a gente observar que no livro Desobsessão, André Luiz coloca para nós que chuva, que um contratempo de menor importância que pode resolver não é motivo para faltar de uma reunião mediúnica, que ele coloca. Ele coloca de uma fase assim, aí de repente a criança cai em choro para a mãe não sair. Ela dá um jeito de organizar para um ente querido ali da casa cuidar para o filho para ir para a reunião. Aí veio a chuva, ele fala da galocha, hoje é da bota de plástico, da capa, vai para a reunião. Ele fala também, eu perdi a chave da casa. Ele falou, dá um jeito de fechar a casa e ir. Não é motivo. Motivos é trabalho profissional, uma doença que ele não pode ir. Por exemplo, o médico está muito gripado. Se ele for para uma reunião mediúnica, num ambiente fechado, ele está espirrando, tossindo, não é aconselhado, porque pode. Mas um mal-estar que não afeta o grupo e nem a ele deve participar da reunião mediúnica. Está no livro Desobsessão, de André Luiz. A solidão,
o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração. Favorece o recolhimento. Isso Kardec coloca na hora que a gente está para entrar no trânsito. Tudo que vai me incomodar. Às vezes o médium chega, a cadeira mais confortável, numa posição que ele fica melhor. A senhora, as moças que trazem a bolsa, arrumar um lugarzinho para colocar a bolsa, desligar o celular, já deixar tudo organizado, que nada que vai favorecer a distração. Então, é muito importante a gente estar comunicando isso aí. José Francisco, nós temos uma pergunta da companheira Jeane. Tem médium que só quer participar da reunião mediúnica. O que fazer nesse caso? Olha, só deve, nesses casos, o médium que trabalha nesses dias todos de estudo, de trabalho. Vamos dizer que a folga dele é só no dia da reunião mediúnica. Mas não é aconselhável. Para trabalhar numa reunião mediúnica, do livro Desobsessão de André Luiz, orientação de Kardec também, de outros espíritos sérios, o médium tem que participar de grupo de estudo, uma tarefa na casa espírita, porque só a reunião mediúnica não funciona. Não é o certo, salvo que a folga do trabalho dele da reunião mediúnica. Mas ele vai estudar em casa, que ele possa fazer, e pode também procurar um trabalho de ajuda numa outra casa espírita, numa instituição que vai fazer um trabalho voluntariado, sabe? Ele pode fazer, não precisa ser na casa que ele trabalha só, não. José Francisco, tivemos uma pergunta aqui, no horário do nosso intervalo, a respeito da mistificação. Quando o médium passa por uma situação de mistificação, ele deve ser devidamente comunicado ou o dirigente observa e aguarda um novo episódio? Olha, se for uma mistificação de espírito, o dirigente, você está ouvindo o espírito, ele vai ver essa mistificação. Agora, se o médium mistifica consciente, ele vai perceber se realmente foi um processo consciente ou um processo de vigilância daquele médium. Escute, quando é espiritual, não tem problema. Tem que avaliar o dirigente. Agora, se o médico está mistificando por conta própria, tem que ser chamado a atenção, tem que conversar com ele. E se esse episódio continuar acontecendo, tem que afastá-lo da reunião mediúnica para ir com tratamento, ele está com algum problema. Porque quem vai querer mentir numa reunião? Passar por um espírito. Mistificação é eu passar, eu daqui agora falar assim com você, eu estou aqui com um espírito tal, e não estou com espírito nenhum. Isso que é mistificação, eu estou mentindo. Agora, quando é espiritual, chega um espírito para mistificar, a responsabilidade é do dirigente do grupo analisar. Se não, se aceitar como mentor, daqui um dia a reunião de desobsessão passa a ser reunião de obsessão. Obrigada, José. Nós temos aqui mais uma pergunta do nosso amigo Anderson. As reuniões mediúnicas nas diversas casas têm um perfil de comunicação ou elas são diversas? Existe o mesmo perfil de comunicação para uma determinada casa? Não, cada casa tem uma missão. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela trabalhava mais com os suicidas. As reuniões dela, ela mais suicida. Por ela ter sido suicida no passado, ela vinha com um resgate devido ao erro do passado. Ela veio, trabalhou muito com suicídio, até suas obras psicografadas, embora ela atendia muitos obsessores também. A reunião mediúnica, quem a coordena são os espíritos. Então, geralmente elas são mescladas. Isso é, vários perfis de espírito. Às vezes chega um espírito que foi suicida, às vezes chega um espírito doente, às vezes é um espírito que não sabe que desencarnou, às vezes é um espírito obsessor, é um espírito perverso, como diz Kardec, que chega na reunião. Então, a reunião mediúnica ela tem essa conotação, mas cada casa tem o seu compromisso espiritual. Mas eu participei de várias reuniões mediúnicas, visitando várias casas, que a gente faz esse intercâmbio, eu não vi diferença, não. Quase todas as casas, mesmo perfil, com exceção de casa onde os médiuns eram mais principiantes. A gente observou que os espíritos levavam ali para adestrar aquele grupo, espíritos enfermos, aqueles espíritos que estavam com vontade de melhorar, não espíritos obsessores. Obrigada, José Francisco. Os desafios dos médiuns.
não são poucos obstáculos a serem transpostos por todo aquele que se candidata ao relevante labor mediúnico. São muitos obstáculos para nós vencermos. Os primeiros encontram-se no seu mundo íntimo, nos hábitos doentios a que se acostumou no pretérito, quando permaneceu distanciado dos deveres morais, criando problemas para o próximo que resultaram em inquietação para si mesmo na atualidade. O primeiro obstáculo é um obstáculo interno. São os nossos mau hábitos. A irritação, falar da vida dos outros, criticar, o medo excessivo, a ignorância, a ansiedade exacerbada, a exigência, o eu, são esses conflitos internos que nós adquirimos no passado. É o primeiro obstáculo do médium. Então, o médium veio com o trabalho, com a oportunidade da autorrecuperação desses conflitos. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Foi uma pergunta que fizeram a Emmanuel no livro O Consolador. Emmanuel responde: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduz à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. O primeiro inimigo está dentro do médium. É o personalismo. Que, às vezes, o médium ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ser o médium principal. Ele quer ser tudo que ele fala que está certo. Ninguém pode contrariar. Tem esse que é o personalismo. É a ambição. É aquele médium que, às vezes, dominado pela vaidade, ele ambiciona fazer um trabalho além daquele que ele tem condições. Às vezes, ele não tem compromisso na literatura mediúnica. E ele ambiciona ser um médium psicógrafo, um médium orientador, um médium tal, um médium tal. É uma ambição que é dele. A ignorância é o médium que não estuda, é o médium que não quer melhorar. Ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos deveres. Ele é rebelde, ele não quer ir no trabalho, ele acha que ele não precisa do trabalho. A maior dificuldade que a gente encontra com os médicos é não querer participar de grupo de estudo e do trabalho. Eles acham, a maioria, com as exceções cabíveis, que ele só pode participar de reunião mediúnica. Não. Emmanuel fala que primeiro ele tem que evangelizar-se. Então, fatores de inferioridade moral. O médium tem que estar com a moral bem equilibrada. Então, muitas vezes a gente vê médiuns que fazem o uso de bebidas alcoólicas. Não condiz. Médiuns que fumam. Não condiz. Usar droga não condiz. Médiuns que participam de coisas indevidas. Não está no campo. Que é a inferioridade moral que o Espírito Emmanuel coloca. Então, para ser médium, é o que Emmanuel falou com o Chico. Não santidade, mas disciplina, disciplina e disciplina. Porque não condiz. Imaginemos o médium que bebe, com todo o respeito que eu tenho a quem faz o uso da substância alcoólica. Na reunião mediúnica, chega um espírito alcoólico, como é que vai ficar? Ele vai atrair para ele os vampirizadores que usam o álcool. Eu me dá licença de uma experiência, quando eu vim para o espiritismo, eu não era médium, eu não era espírita. Eu fazia o uso de substâncias químicas. Então, quando eu fui conhecer o espiritismo, que eu fui estudando, os benfeitores foram me orientando para mim melhor produzir. Então, eu cheguei a um ponto que eu consegui libertar-me de todas essas viciações
nesse campo. Agora eu estou trabalhando com as dificuldades internas, que são muitas, como vocês, que nós médicos somos gente. Então, não somos santos. Mas nós temos que estar trabalhando, como disse o Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita e o cristão pelo esforço de domar as más tendências e a transformação moral, o esforço para domar as más tendências. Então, o médium, muitos médios, eles são rebeldes. Ele não quer trabalho, eu vou largar a reunião mediúnica, ele ameaça o tempo todo. Quem está perdendo é ele. A reunião mediúnica é um exercício de autorrecuperação de erros do passado. José, temos algumas perguntas aqui no chat. A nossa companheira Jussara. Comente, por favor, sobre as comunicações simultâneas. Sim, há companheiros de reunião mediúnica, dirigentes que não permitem uma comunicação única. No livro de André Luiz, Desobsessão, ele fala que pode ser até 3 comunicações, raramente. 2 é comum. Isso é, quando os médios têm um controle, o grupo está pronto para isso e tem mais de um orientador. Na nossa reunião, nós permitimos 2 comunicações quando há necessidade. Mas tem trabalhadores, dirigentes que não permitem. Está lá no livro, Desobsessão, do André Luiz. Ele chama para nós atenção, mas tem que ser com muita tranquilidade. Nós conseguimos. Nós trabalhávamos com uma só. Depois que nós pegamos com o regimento interno a obra de André Luiz, que é o regimento interno da nossa reunião mediúnica, nós passamos a fazer a reunião mediúnica como orienta André Luiz, que está dentro de Kardec. Cada grupo faz aquilo que acha melhor, mas nós estamos seguindo o espírito do André Luiz. Mas se aquele que acha que é melhor uma, que o grupo fica melhor, tudo bem, não tem problema não. Muito obrigada, José. Temos uma pergunta aqui do companheiro Hugo Madureira. Bom dia. O que fazer para aproximar o mentor espiritual? Digo, no sentido de como ter contato mais direto com ele. Olha, eu não sei. Vou ser sincero. Porque comigo foi natural, eles se aproximaram de mim. Mas para me comunicar com eles, eu tive que obedecer às disciplinas deles. Tá? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar muito bem emocionalmente, eu tenho que estar lutando totalmente com minhas dificuldades íntimas para não entrar no campo de vibração deles. Mas são eles que chegaram até mim, não sou eu que evoco, eles que vêm. Eu fico em oração, meditação e aprendi a conversar com eles. Às vezes eu estou estudando um livro, eu não sei, eu fecho o livro, faço uma prece e pergunto ao benfeitor se ele poderia me ajudar, eles me orientam. Hoje nós chegamos numa sintonia bacana, que eles, os estudos que eu faço, as palestras, são com orientação deles. Esse seminário aqui, todo o trabalho por eles que me foi me indicando, me inspirando, o que falar para vocês aqui, colocar as lâminas aqui que nós estamos usando, as transparências, que vamos dizer assim, as slides, né, como queira, para a gente estar trabalhando. Então, hoje eu consegui, com muita luta, não é um exercício fácil, por causa da nossa dúvida, por causa do nosso medo. Hoje eu tenho uma facilidade de estar com ele, mas para isso eu tenho que estar bem, senão eu não consigo não. Mas não foi eu que invoquei eles, não, eles que chegaram, tá? Então, mas porque parece que eles viram o meu esforço. Obrigada, José. Temos também mais uma pergunta da nossa companheira Jeane. Você falou que o médium pode buscar trabalho em outra casa espírita, se na dele não tiver. Ele pode participar de reuniões mediúnicas em outras casas? Não, não é aconselhável. Ele pode participar de 2 reuniões mediúnicas na sua casa. Com algumas exceções que nós fazemos isso aqui. Às vezes tem uma casa que está passando por uma dificuldade e eles pedem ajuda e nós vamos na reunião mediúnica deles participar, mas nós participamos da nossa, com um período para auxiliar. Mas o médium deve participar na sua casa. Ele pode participar de 2 reuniões mediúnicas, como disse André Luiz. Às vezes ele vai participar de uma reunião de obsessão, onde o grupo vai trabalhar só com a questão de obsessão, ou outra da reunião mediúnica comum.
mas na casa dele ele pode. Mais que 2 reuniões mediúnicas a semana dá uma estafa mediúnica. Como está lá no Kardec, né? Perda e suspensão da mediunidade por causa da estafa mediúnica. A mediunidade usada excessivamente dá estafa no médium. Obrigada, José. Temos também uma pergunta do companheiro Guilherme Vieira. Por que o tarefeiro ou o médium que colabora em trabalhos assistenciais de outras casas espíritas ou instituições, trabalhos não mediúnicos, é por vezes mal visto? Porque alguns dirigentes interpretam isso como uma infidelidade. Egoísmo do dirigente. Disse Jesus, a seara é grande, há muitos poucos ceareiros. Então, eu posso trabalhar aqui na nossa casa, outro dia eu posso evangelizar na outra casa, não tem problema. Reunião mediúnica aqui não. E vamos achar atenção que a reunião mediúnica não é o centro das atenções, não. Todo trabalho espírita é sério. E vou dizer mais. O trabalho na casa espírita que nós temos que mais investir nele é a evangelização infantil e juvenil, as palestras, grupos de estudos. A reunião mediúnica, nós vamos para ela quando tem um grupo de médicos, pessoas dispostas, é como se nós fossemos fazer uma hora extra. Isso é, fizemos atividade física no campo do trabalho da assistência social, da divulgação doutrinária, nós vamos ajudar o mundo espiritual. Quem deve participar dessas reuniões? Os trabalhadores da casa, comprometidos com o trabalho, que está no grupo de estudo, que estão nas tarefas, ele pode participar desses trabalhos. Deve ser esse perfil, que é aquele grupo ali que está o tempo todo buscando o engrandecimento moral, intelectual e espiritual. José Francisco, peço perdão, mas eu esqueci de fazer uma das perguntas da Jeane. O que dizer de casos que transformam o médium principal em guru? Oh, Jesus! Sofrimento para esse médium. Não tem médium principal. Nós vamos ver que tem médios mais experimentados, mais esforçados, mas esses médios que têm a faculdade mediúnica muito ostensiva, salvo os missionários, são os que mais devem. São os que mais precisam de oração do grupo, é o que mais precisa de cuidar dele mesmo, para não cair na malha desses obsessores. Então, um médium é gente. Não faça isso com o médium, ficar elogiando o médium o tempo todo, a gente tem que motivá-lo, incentivá-lo. Nada de elogios, Kardec mesmo chama muita atenção, André Luiz chama atenção, para que não desenvolva a vaidade nele. Tem médicos com muita experiência. O que Emmanuel coloca? Cuidado com esse inimigo, que é o personalismo. Então, não existe guru, não. Não existe um médium melhor que o outro, não. Foi perguntado Erasto. Erasto, Kardec perguntou a Erasto, um dos médicos, qual o melhor médico? O que Erasto falou? Para nós não há o melhor. Pode ser intuitivo, pode ser mecânico ou sonambúlico, semimecânico. Nós buscamos um médico evangelizado, que está esforçando para moralizar, disciplinado, que tem um intelecto bem guarnecido de informações desta, de outra vida, um médico estudioso e um médico que está disposto ao trabalho conosco. Esse é o perfil. A faculdade não, para os espíritos, pouco importa. Importa é o médico. Claro que, se ele pega um médico com todas as qualidades morais e intelectuais, é um médico que tem uma faculdade mais ostensiva, eles preferem ele, como está lá no livro dos médicos. Quando ele deu a comparação de um violonista. Quando ele vai fazer um som, se tiver um cavaquinho, ele toca. Isso é, se tiver um médium que corresponde, pelo menos, numa experiência mais simples, eles usam os espíritos superiores.
Mas chegar o médium, eles encontram o médium, como fosse um violino, o médium que tem todas as características, ele larga o primeiro e vai para o segundo. E são os espíritos superiores. Obrigada, José. Nós temos aqui também uma pergunta da companheira Lurdinha. Eu até refiz a pergunta, se eu não tiver entendido, você me corrige, por gentileza, Lurdinha. Kardecistas, com casas que faz cirurgia espiritual, são iguais? Primeiro, não existe centro kardecista, centro espírita. Kardecista, não existe esse termo. Kardec foi o codificador. Então, nós somos espíritos. Que tipo de cirurgia espiritual? Se for uma cirurgia de corte, o próprio Chico, ele mesmo esclarecia que ele acha que o médium não tem condições, competência para tal mistério. Mas tem os médios de efeitos físicos sérios, como nós tivemos Erigó, Ézio de Queiroz e muitos outros. Não é a função da doutrina espírita cuidar de corpo. Agora, uma cirurgia espiritual, isso acontece. No passe, acontece no tratamento que a gente faz com a pessoa, uma orientação, isso acontece. Mas aquelas regiões de corte, e outramente, tomamos muito cuidado com o tipo da reunião de cura. Não deve usar esse termo, porque senão nós estamos prometendo cura. É uma reunião de tratamento espiritual. Eu já vi muitas cirurgias no trabalho que nós exercemos. Nos primórdios, no início do meu trabalho mediúnico, eu comecei a trabalhar mediunicamente, eu peço licença a vocês, como médium de efeito físico. Eu trabalhei na reunião de materialização. Os espíritos faziam cirurgia, mas não com a nossa mão. Eles que faziam lá, materializavam, cuidavam das pessoas no princípio. Depois acabou. Hoje nós trabalhamos com passe. A cirurgia é espiritual, o que eles fazem. Mas não podemos prometer nada de cura. Obrigada, José. Temos mais uma pergunta da companheira Jeane. Emmanuel pediu ao Chico disciplina. O que é essa disciplina? Disciplina no comportar, disciplina no falar, disciplina no agir e disciplina no pensar. Eu gostaria, sim. Obrigada, José. Mais uma pergunta aqui nós temos. Muitas do nosso colega Jefferson Reis. Muitas vezes não nos sentimos aptos a participar das reuniões mediúnicas. Porém, aos olhos de muitos companheiros, é só uma fase, um processo obsessivo. Existe algum método para identificar se é uma falta de aptidão ou obsessão? Primeiro, se ele não é um médium ostensivo, ele não tem compromisso com a reunião mediúnica. Se ele quer participar de reunião mediúnica, num processo de ajuda, como médium, que nós chamamos médium de apoio, mas ele tem que querer. Porque quem tem compromisso com a reunião mediúnica mesmo, diretamente, são os médios de efeitos, de médios ostensivos, e nós vamos encontrar o dirigente, que tem comprometimento, o passista, o médio de apoio, mas ele que tem que querer. Então, a gente tem que tomar cuidado, que esse companheiro ele pode trabalhar na outra área, da evangelização, de outras coisas. Aí ele não quer, acha que é obsessão. Não é assim, não. Às vezes, insistir com uma pessoa trabalhar numa reunião mediúnica é falta de respeito com ela tem que querer. Então, nós temos que respeitar o livre-arbítrio, como os espíritos nos respeitam. Não quero criticar quem faz isso, não é objetivo, mas dentro dos padrões da espírita é isso. Obrigada, José. Estamos com muitas perguntas, estamos muito felizes, né, pela participação. E o Douglas, você gostaria de abrir o áudio para fazer uma pergunta? Gostaria, Camila. Espera só um pouquinho, Douglas. Tá bom. Vai fazer. José, outro dia eu vi um vídeo compartilhado pelo Divaldo, falando que o Espiritismo não veio para prometer cura, para equalizar o seu sofrimento, e sim para trazer esclarecimentos, né? E diante da sua fala a respeito da cura, que a gente não promete a cura, né?
a gente vê, por exemplo, essas pessoas que prometem a cura. Por exemplo, esse tão polêmico João de Deus, né? Que teve todos esses casos aí que prometia a cura, a cirurgia não espiritual, mas a cirurgia mesmo no corpo mesmo, na pessoa ali acordada ali e tal. Isso é manifestação de mediunidade ou é uma farsa? Tem mediunidade, sim, mas às vezes os médios não dão conta. Com todo carinho, respeito ao nosso companheiro, né? Nosso irmão João, que não deu conta e caiu na mão de algum, o que Emmanuel fala, do inimigo, que é o personalismo. Ele usou mal a faculdade, mas ele tinha a faculdade mediúnica, que nós vimos alguns depoimentos de muitas pessoas que conseguiram a cura. Enquanto o médico está trabalhando seriamente, ele pode trabalhar, mas ele mesmo, se é um médico de efeito físico, eu vou abrir um parênteses, Douglas, só para a gente entender. Quando eu estava trabalhando no efeito físico, o espírito Dr. Fritz chegou na nossa reunião, estava num transe mediúnico profundo e propôs a dirigente que ia fazer cirurgia espiritual. E a dirigente, muito empolgada com aquela época, ela foi e comprou bisturi, comprou tudo que ele pediu. E me falou, a partir de agora vai ter reunião de cirurgia aqui, nós temos que fazer a caridade. Eu ainda bastante inexperiente, mas eu fui e perguntei ao espírito do meu benfeitor, o Rony, eu tenho que fazer isso? Ele falou, não. Se você quiser, o problema é seu. O espírito te convidou, mas o seu trabalho não é esse. Se você tem a atividade de mediunidade de efeitos físicos, nós podemos usar a sua ectoplasmia, a sua energia para fazer as cirurgias espirituais. E, infelizmente, chegou um ponto que vocês viram aí que a justiça está condenando o nosso irmão, que merece a oração de nós. Então, cura é só Jesus. Nós não sabemos o karma da pessoa, o débito dela, que às vezes a doença é a cura. Vou pedir mais uma licença. A minha mãe, ela teve câncer e foi levada na nossa reunião de materialização. Eu vi várias pessoas sendo curadas de câncer nessa reunião. Quando ela chegou, o espírito apareceu para mim e falou, o câncer para sua mãe é a cura para ela. Ela não vai curar do câncer. Está dentro do projeto reencarnatório dela. Mas ela vai ter uma vida salutar. A oncologista falou que ela ia viver 3 meses. Ela viveu 10 anos. E teve uma vida saudável. Teve uma vida tranquila. E quando ela desencarnou, eu acompanhei a desencarnação dela. E eu vi que minha mãe estava muito feliz. E ela agradeceu. Ela foi lá no velório, agradeceu o corpo, a qual ela falou, isso que foi instrumento da minha libertação. Ela era cega, o glaucoma, ela enxergava, já tinha os seios, que foi amputado, ainda brinquei com ela, ela tinha colocado silicone. Ela falou que isso era natural, que no laboratório do mundo espiritual ela conseguia o outro. Brincou comigo, é realidade. Então, não podemos permitir cura, não. Não quer dizer que é charlatanismo, mas, infelizmente, quase todos esses médios, eles tombam por causa desse assédio em cima deles, né? Que a gente vê a multidão querendo a cura do corpo. E o Espiritismo veio cumprir a promessa de Jesus. Eu sou médico das almas. Obrigada, José. Nós temos mais perguntas no chat do nosso amigo Ricardo Peixoto. É possível que essa comunhão de ideias que nos encontramos neste momento seja feita por meio de interesse próprio, ou isso já tem havido anteriormente com o mesmo grupo, pelo fato de nada ser por acaso? Esse trabalho nosso? Isso. Esse aqui não é vaidade, não. O que nos pediu foram os espíritos. Eu fiquei até muito preocupado pela minha incapacidade ainda de estar realizando um evento desse, mas eu pedi a Jesus força, coragem e dentro do trabalho espírita, eu vou ser muito sincero com vocês, eu estou sendo muito auxiliado. Então, tem um grupo de espíritos, nós estamos numa casa espírita, nós estamos aqui na reunião mediúnica, na sala de reunião mediúnica, onde que nós trabalhamos. Daí na minha casa eu fiquei.
Por quê? Porque o que era casa espírita, eu teria uma assessoria maior pelo o ambiente. Tá? Então, eu estou aqui, estou muito bem assessorado pelos amigos espirituais, eles estão me inspirando, me ajudando a responder a vocês. Eu gosto de estudar muito, então estou buscando tudo dentro da uma obra espírita. Não foi questão de vaidade nossa, não. Foi necessidade para o aprendizado. Se eu estiver apresentando algum momento que parece vaidade, eu peço perdão a vocês, que não é meu interesse, não. José Francisco, se eu não me engano, ele quis perguntar mais no sentido se nós, juntos aqui hoje, em comunhão de ideias, todo o nosso grupo, isso foi apenas dessa vida? Foi realmente uma vontade própria de cada um? Ou pode ter acontecido em um outro momento? Olha, se nós estamos juntos, o Chico fala que nós estamos juntos, não é por acaso. Isso aí, que nós estamos trabalhando na mediunidade, talvez nós estejamos tendo a mesma colônia espiritual com aqueles médicos que faliram. Alguém que faliu. Nós estamos juntos, não é por acaso. Cada grupo está no seu campo para o aprendizado. Isso aí já tem uma programação, que eu notei que foi uma programação da espiritualidade. E quem está participando, foram muitas inscrições, mas quem está participando é porque realmente está sintonizado com esse trabalho. Obrigada, José. Só temos um comentário aqui da Jussara, que eu gostaria de ler. Ela colocou mesmo, né? Só um comentário. João de Deus é médium, né? Mas é católico. Ser médium é do ser humano, independente de religião. Se você puder comentar para a gente. Sim, a mediunidade ela não é patrimônio do espiritismo, é da humanidade. Sendo que o espiritismo trouxe a moralização da mediunidade. Isso adequou-se aos princípios da ciência, da filosofia e da religião. Foi Kardec que realmente deu uma conotação moral para a mediunidade. É por isso que nós vamos encontrar no Antigo Testamento Moisés proibido, porque naquela época a mediunidade era um elemento, uma faculdade usada para curiosidade, e os espíritos mestres daquela época ainda eram almas bem atrasadas. Está no livro Evolução em Dois Mundos, onde começou a surgir a magia negra. Foi dali, lá do Egito Antigo. Então, a mediunidade é o patrimônio de todas as religiões. Todas as religiões têm médium. Todos nós somos médios. Mas o Espiritismo mostra como nós trabalhamos a mediunidade com disciplina à luz do Evangelho de Jesus Cristo, que foi o médium de Deus. Obrigada, José, por foram as perguntas por enquanto. Contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo. Quando o inimigo do personalismo, da vaidade, da rebeldia, o estudo para compreender a sua atividade, pelo cultivo da humildade. Nós temos que ser bem humildes, pela boa vontade. Temos que ter boa vontade para servir ao mundo espiritual e a causa da doutrina espírita, com o melhor esforço de autoeducação, a claridade do Evangelho. Olha o que Emmanuel coloca para nós. Autoeducação, a claridade do Evangelho. Então, o médium, o trabalhador da mediunidade, ele tem que fazer essa autoeducação, evangelizar-se contra os inimigos íntimos dele mesmo. Por isso mesmo, a prática mediúnica reveste-se de seriedade e de entrega pessoal, não dando espaço para o estrelismo, as competições doentias e as tirânicas atitudes de agressão a quem quer que seja. Então, o médium não pode ficar no estrelismo achando que ele é um popstar. Não, ele é um companheiro que está ali fazendo a auto-recuperação com a missão da mediunidade, ou com a aprovação da mediunidade, ou com a expiação da mediunidade. Então, não pode haver competições doentias. Na casa espírita, quem é o melhor? Como aconteceu no Colégio Apostólico. Na última ceia que Jesus teve antes de ser preso com os discípulos, eles vieram discutindo no caminho quem ia substituir Jesus. E Jesus pergunta, o que viestes a discutir? E eles falam, quem substituiria, Senhor? Ou nós achamos que é Pedro, ou que é João. Jesus falou, aquele que quiser ser maior no reino do céu,
seja o menor de todos, servo de todos. E cingiu a cintura com uma toalha à moda dos escravos e lavou os pés. Então, o médium, ele tem que tirar esse estrelismo, essas competições doentias, que ele é o melhor médico, que ele é isso, que os guias dele, nós temos que parar com isso, nós temos que ter a humildade. Sem dúvida, o primeiro método a ser utilizado na libertação da segurança é o estudo da própria faculdade. Eu aprendi desde quando eu comecei a trabalhar mediunicamente na doutrina espírita, tudo sobre mediunidade eu estudo, para me compreender. Estudo outras coisas mais à luz da doutrina espírita, não só a mediunidade, mas é o pedido, que o médico é intuitivo, ele tem que conhecer a intuição para ele trabalhar. Se ele é um médico consciente, como que eu vou me portar? Se ele é um médico sonambúlico, psicógrafo, vidente, audiente e tantas outras faculdades, ele tem que conhecer a sua faculdade, para melhor ele operar. Os amigos espirituais, eles colocam para nós que se para um engenheiro construir uma ponte, desde a sua alfabetização, gasta aproximadamente 20 anos, imagine para a mediunidade, vai ser infinito. Então, o médico tem que estudar constantemente, trabalhar, reformar-se para estar a serviço dos espíritos perfeitos, dos espíritos superiores, vamos dizer assim, dos espíritos puros. Logo depois, aprofundamento mental nas possibilidades psíquicas. Aprofundamento mental nas possibilidades psíquicas, concentração, de captação de pensamento dos espíritos. Então, o médico tem que desenvolver a faculdade da concentração, da meditação, para favorecer esse contato. Assim como das emoções e sensações por ele transmitidas. Ele tem que compreender dessas emoções que os espíritos trabalham com ele. Simultaneamente, a reflexão, a meditação, como disciplinas mentais, produzindo silêncio interior, que se possibilite uma equilibrada sintonia com o mundo parafísico, de onde procede as entidades comunicantes, isso é, do mundo espiritual, gerando o clima ideal para o intercâmbio. Nesse anular do ego, através do silêncio da mente, as comunicações dão-se sem qualquer interferência do médium. Que maravilha! Vai ser um colorido mínimo. Anular do ego. Esse ego que fica gritando com dúvida, com medo, exigente, quando a gente faz ele ficar silencioso, para a mente ficar mais tranquila, as comunicações dão sem qualquer interferência do médico. Não há aquele animismo abruptamente, mas só com o colorido do médico. Todos temos compromissos do passado e precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades que o Senhor nos concede, atendendo de boa vontade ao trabalho que nos é peculiar. Então, qualquer trabalho dentro da mediunidade, da casa espírita, vai nos ajudar a quitar os erros do passado. O estudo metódico torna-nos mais conscientes de nossas próprias necessidades. O autoconhecimento através da doutrina espírita, das lições dos espíritos novos, principalmente a base. Então, todo aquele que quer ser espírita, que está esforçando para melhorar, tem que conhecer a base espírita. O médium tem que conhecer a doutrina espírita para adquirir um conteúdo espiritista no seu cérebro, no seu arquivo, para os espíritos trabalharem, colocando no melhor em condições para o trabalho. O estudo metódico nos coloca a melhor condição para o trabalho, uma orientação de Manuel Filomeno de Miranda. Concentração mental. Concentrar significa convergir para o centro. Interessante, convergir para o centro. Então, eu vou ter que ir para o centro na minha intimidade. Concentração é saber direcionar a atenção ou energias para um objetivo específico. Então, se nós estamos na reunião mediúnica, é direcionar a atenção para o trabalho. Concentração mental
é o processo psíquico pelo qual a mente mantém-se focada em algo, sustentada pela atenção, pelo pensamento firme e por energias habilmente centrados em um objetivo, objeto ou atividade. Então, nós temos que estar na reunião mediúnica, agora na reunião mediúnica. Não podemos ficar pensando em outra coisa, senão nós vamos atrapalhar. A concentração mental envolve a atuação simultânea de dois tipos de força: atenção e vontade. Nós temos que ter atenção e vontade de estar concentrado no objetivo a qual nós estamos desenvolvendo. A atenção é processo cognitivo do intelecto. Então, é do intelecto, caracterizado pela seleção ativa de determinados estímulos ou aspectos da experiência, com inibição concomitante de todos os outros. Então, tem que estar com atenção naquilo que eu estou fazendo. A minha mente tem que estar ali para me fazer com qualidade. Isso chama disciplina no pensar. Vontade é o que alimenta o processo da atenção. É a faculdade mental utilizada na escolha ou decisão acerca de um ato ou pensamento. Poder de controlar as próprias ações ou emoções. José Francisco, temos aqui uma pergunta da nossa amiga Giane. Podemos dizer, então, que a mediunidade é a oportunidade do médium se conhecer mais, se trabalhar internamente e colocar seu potencial divino a favor da humanidade. E o médium que não gosta da mediunidade e se recusa a trabalhar na reunião mediúnica? É o que o amigo espiritual falou, a rebeldia. Ele recusa, ele está negando, desacordando o plano que ele assumiu no mundo espiritual. Eu falaria para esse médium, esses médiums, que estudasse o livro Os Mensageiros, onde ali os médiuns falidos, colocando as suas lutas, os seus arrependimentos, por não ter cumprido a missão da mediunidade. O que a maioria fala? Por falta de compromisso e responsabilidade. Então, o médium, ele tem todo o direito, porque os espíritos não vão atuar no seu livre-arbítrio, vão orientar, mas ele vai ter que apresentar no mundo espiritual esse talento que ele enterrou. Obrigada, José. Na concentração mediúnica, ocorre uma ligação mental entre o médium e o espírito comunicante, cujos pensamentos e emoções circulam entre um e o outro, em regime de circuito fechado. Então, quando o médium está na psicofonia com o espírito, a sua emoção vai até o espírito, a do espírito até ele, circula entre um e o outro, num regime de circuito fechado. Se abrir o circuito, perde a sintonia, por isso que é fechado. É aquela concentração ali no mistério que ele está desenvolvendo. Então, por isso que o médium tem que concentrar. E ele troca. É muito parecido com uma mãe. Como a mulher está no processo de gestação, ela permuta a sua emoção com o filho que vai nascer e ele com a mãe. Um influencia no outro. Também no processo mediúnico, só para a gente entender. Então, há essa permuta. Por isso que chama choque anímico. A emoção do médium vai ajudar o espírito a melhorar. E o espírito manda para ele as suas dores, as suas perturbações, que ele vai, com a sua emoção, ajudando o outro a controlar-se. É como se a gente tivesse um amigo conversando com ele numa hora que ele estivesse muito nervoso, para acalmá-lo. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium. Mas para que se alimente o fluxo energético em circulação,
é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio. Ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto, a desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Olha que interessante. É uma parte científica no livro de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Então, nós vamos observar que tem que ter um controle da emoção, que o médium vai ser como aquele médico que vai acolher o paciente e aplicar o medicamento necessário. E que medicamento é esse? O seu pensamento, a sua emoção, essa troca energética. É como Jesus disse, de mim saiu virtude. Mas se o médium, naquela hora, ele fica preocupado, inseguro, o circuito abre para associar as dúvidas e vai perturbar o espírito comunicante. Então, o médium passa a interferir de uma forma deseducada naquela comunicação. José Francisco, a Maíra Santos, ela queria saber, né? Ela fez um link com a pergunta da Giane, com relação ao médium que se recusa a trabalhar na reunião mediúnica. Ela perguntou, o médium que tem medo está nessa mesma questão dessa pergunta? Olha, o médium que tem medo, eu conheço muitos médios videntes que têm medo de espírito. Eu fico preocupado o dia que eu não os vejo, o dia que eu não os sinto. Mas já tive muito medo também. A gente vai adquirindo isso com estudo, é com a prática. Esse medo vai saindo, porque nós trazemos os atavismos ancestrais do fantasma, da assombração, é como se fosse o cadáver. Não, o espírito é alguém como nós, que chega buscando carinho, compreensão, no caso dos espíritos doentes. E os mentores são essas almas mais evoluídas que vão nos auxiliar. Não precisa ter medo. Kardec coloca no livro dos médiuns que nós temos que ter medo dos homens, porque os homens vão nos fazer mal. Os espíritos vão nos fazer mal se nós permitirmos acoplar o pensamento deles, aceitar as suas influências. Mas eles não têm como nos fazer mal, a não ser desse jeito. Então, está lá no livro dos médiuns, Kardec orientando a nós. José Francisco, a nossa companheira Giovanni está perguntando, essa rebeldia dos médiuns, né, ela se dá apenas para o médium ostensivo? Não. Se todos nós somos médios, não. Mas aqui nós estamos falando mais do médium ostensivo, né, que já sai do mundo espiritual com comprometimento na sua atividade. Lembra da passagem dos talentos. Um recebeu 5, multiplicou, o outro recebeu 2, multiplicou, e o que recebeu 1, enterrou com medo. Vamos pegar que essa aí é da mediunidade que ele enterrou. Tem médios que já está multiplicando. Tem outros que está enterrando, chegar no mundo espiritual e vai justificar com o Senhor da vida, né? Isso é uma parábola. E ele vai ser chamado a atenção porque ele vai ver que ele equivocou. Ele mesmo vai arrepender. É melhor vencer os obstáculos, as dificuldades agora aqui no corpo, do que voltar ao mundo espiritual envergonhado, com arrependimento, tem que voltar novamente para cumprir aquilo que ele podia já vencer. Obrigada, José. Temos mais algumas perguntas aqui no chat. A nossa companheira Bruna Fernandes disse que esse ano a mediunidade dela está aflorando e se tornando mais ostensiva. Ela tem participado de estudos online agora na pandemia, mas em tempos normais ela tem dificuldade grande de ir até a casa espírita, porque é um trabalho de turno fixo. E normalmente as atividades da casa são à noite, o horário que ela trabalha. O que ela pode fazer nessa situação para trabalhar a mediunidade? Porque ela disse que o estudo ajuda muito, mas às vezes ela sente a necessidade do trabalho mesmo, apesar de nunca ter participado da reunião mediúnica. Tá, ela pode usar a mediunidade
não só passividade. No trabalho que ela está, ela pode estar recebendo as pessoas, orientando, tem tantas pessoas com problema, que ela pode estar usando isso de uma forma educativa, prestando auxílio. E a espiritualidade, ver a dificuldade dela, não vai deixar essa mediunidade expandir de uma forma irresponsável. Vão ajudar porque ela tem dificuldade. Ou então ela procura uma casa espírita, se tiver na cidade dela, que frequente e tem reuniões no dia em que ela possa participar. Obrigada, José. Temos mais algumas perguntas aqui. Agora da nossa companheira Cris Bretas. José, como entender quando nas comunicações mediúnicas o médium tem total consciência e domínio de si mesmo? Fica difícil saber se o espírito, se é do espírito, aliás, ou do próprio médium, a comunicação. A primeira coisa que ele vai observar, quando é um espírito enfermo, ele vai sentir a energia. A energia vai ser enferma, porque vai estar ligado pelo espírito, isso que assusta os médios. A dor do espírito, a perturbação do espírito vai refletir no seu corpo físico, porque a ligação é feita na hora do médium. Isso é, perispírito ou perispírito. Quando é uma entidade mais evoluída, o linguajar vai ser diferente, a forma de expressar vai ser diferente, o médium vai notar uma diferença. O que ele precisa fazer? É confiar em si, é não ter medo. Deixa a mensagem vir e tenha humildade para deixar alguém analisar a mensagem. Kardec fala, quando o médium não tem condições de analisar a mensagem, ele busca quem saiba para auxiliar. Faça isso que vai dar muito certo. Então, a mediunidade é muito fácil. Vou falar com vocês, ela é muito simples. É nós que complicamos. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu aceitei a proposta espírita, principalmente na psicografia para escrever livros, eu vi que ali, quando eu vou corrigir os livros, eu vou ver que eu não tenho uma cultura acadêmica, não tenho um intelecto rico nessa encarnação. E a gente escreve coisas que eu não conheço. Eu lembro quando o Dr. Dias da Cruz me convidou para escrever o livro Quando a Alma Adoece, eu falei com ele, doutor, por que o senhor não procura um médico? Tem um médico que o senhor já começa a trabalhar com ele, ele é médico, ele tem toda uma experiência. Ele fala, nós escolhemos você, porque você tem o arcabouço mediúnico que nós precisamos e não vai interferir na minha visão que eu quero. Se eu, às vezes, eu pegar um médico, ele vai interferir, olha, você vê. Então, eu falei, senhor que sabe. E ele me falou, você vai estudar o livro Evolução em 2 Mundos, que eu vou trabalhar muito com algumas questões que André Luiz não pôde trabalhar na época. E eu estudei Evolução em 2 Mundos, eu falei, mas eu tinha dificuldade de entender aquele livro. Ele falou, tal hora nós vamos estudar juntos. Eu estudei o livro Evolução em 2 Mundos com ele e achei um livro fantástico. É a confiança, eu confiei, coloquei, depois de psicografar o livro, mandei para um médico espírita fazer uma análise para depois a gente divulgar o livro. Então, o médico espírita fez a análise dos termos técnicos e fez um prefácio para nós. Eu confio. Primeiro eu faço para depois analisar. Então, o médico que quer primeiro analisar antes de fazer, ele perde o contato mediúnico com o espírito comunicante. Obrigada, José. O Everton Souza perguntou, e o médium que tem medo dos espíritos e pensa que tudo é mistificação? Como orientar esse médium numa reunião mediúnica? Para ele não ter medo, para ele confiar em si, para ele tem que parar de ver defeito em tudo. É um médico pessimista, com todo carinho, tudo é problema, tudo é defeito. A autoestima baixa. Então, os espíritos falam para nós temos que aumentar a autoestima para nós sabermos que nós somos capazes também. Porque os espíritos comunicam com todos nós. Um exemplo, uma certa feita eu tive muita dificuldade, porque falava que Emmanuel só comunicava com Chico, João de Anjos só com Divaldo, quando eu Bezerra de Menezes só podia comunicar com Divaldo e com Chico. Eu saí daqui com um grupo de pessoas, fui lá em Uberaba conversar com o Chico, para ele me orientar. E achei muito interessante que quando eu cheguei lá, eu participei do Evangelho no grupo da prece, eu fiquei na mesa bem pertinho do Chico, eu tive a honra de estar participando, e naquela noite, sem eu fazer a pergunta, eu fiz uma prece e falei, mano, me esclareça. Se eu não me esclarecer, eu vou perguntar ao Chico, carinhosamente.
Emmanuel psicografou de uma jovem médica que estava perto do Chico, a médica mais jovem. Ele psicografou uma mensagem fantástica. E Chico psicografou uma mensagem com Cornélio Pires. Quando o Chico recebeu a mensagem, Chico ficou tão emocionado, ele gritava: meu Deus, ele veio, ele está aqui, ele está cuidando de mim. Eu achei que fosse Jesus ou Kardec que tinha aparecido. Era Cornélio Pires. Ele já tinha 6 livros psicografados de Cornélio Pires. Eu entendi a emoção de cada mensagem. Então, o médico tem que parar com esse medo, ele tem que parar com isso, esse pessimismo de ver defeito em tudo, para que ele produza. Senão, ele vai chegar no mundo espiritual decepcionado com ele mesmo. José Francisco, mais perguntas aqui no nosso chat. José, o que um médium atuante deve fazer quando passar em um vestibular ou precisa sair para trabalhar fora da sua cidade? Chega na cidade que ele vai estudar, ele procura uma casa espírita, que casa espírita em toda parte. Eu lembro de alguém, um amigo nosso aqui da cidade de Ipatinga, que foi estudar em Viçosa, muitos, todos eles continuaram no movimento espírita. Todos eles. Mudou para outra cidade, esse companheiro nosso. Ele chegou, abraçou a doutrina espírita, abraçou o movimento espírita. Então, nós temos que tomar cuidado, com todo respeito à casa espírita, mas a causa espírita é a nossa preocupação maior. Obrigada, José. Mais alguns comentários aqui. Da nossa amiga Wilda. Por vezes, eu penso em afastar da reunião mediúnica, por medo de não ser uma médium ostensiva. Eu consigo sentir a presença da espiritualidade. Tenho intuições, mas tenho muita dúvida. É aquele negócio, a autoconfiança. Eu conheço a nossa amiga, ela tem mediunidade extensiva. Às vezes que eu trabalhei aqui com ela, trabalha conosco aqui na reunião, já vi vários espíritos com ela. Até mesmo já tive a oportunidade de dialogar com alguns espíritos que estavam com ela quando eu estava fazendo o trabalho de dialogador, e pela evidência, eu vi os espíritos. Então, isso é uma coisa comum, mas não passa por isso. Eu passei por essa fase. E o Rony me falou que eu atrasei muito o meu trabalho com essas dúvidas, porque eu ouvia muito sobre mistificação e animismo, e eu não sabia lidar com isso. Então, hoje, a gente faz o trabalho com muita simplicidade. E se tiver errado, a gente conserta. Então, a gente tem que primeiro fazer, repito novamente. Obrigada, José. Mais alguns questionamentos? A companheira Kênia pergunta: José, tenho episódios severos de pressão baixa, já pesquisado e sem causa médica. Pode ser devido à minha mediunidade? Pode sim. Eu, por exemplo, quando eu saio do trânsito mediúnico, eu perco a temperatura do corpo, totalmente. Eu tenho que vestir blusa, porque eu tenho uma faculdade que a espiritualidade é muito bondosa comigo, não deixa ela manifestar, que é a letargia. Então, quem trabalha comigo já percebe, eu já saio da reunião aqui e tem que estar com agasalho para mim estar vestindo. Eu conversei com os espíritos, fiz todos quantos exames. Eu pode estar 40 graus aqui em Ipatinga, e às vezes eu sinto frio como se eu tivesse 5 graus abaixo de zero. Já fui levado para o hospital numa crise dessa, fizeram todos os exames, todos, não deu nada, não apresenta nada, nem glicose nem nada. Então o Rony falou, uma característica da sua mediunidade, saiba lidar com isso. Então, eu sei que onde eu vou, conforme o lugar, eu já levo uma blusa de frio, é só esquentar, ou tomar um leite quente, alguma coisa, um cafezinho e volto normal. Obrigada, José. Mais um questionamento. Como ajudar um irmão médium ostensivo que bebe álcool socialmente? Da nossa companheira Sônia Silva. Olha, beber socialmente, se bebe todo final de semana, com todo respeito ao alcoolismo. Porque o alcoolismo tem os estágios. André Luiz foi questionado nos Mensageiros, se nós teremos que viver aqui na Terra como se fosse um velório. E falou que não, que o médico pode sim, está lá no livro Os Mensageiros, ele pode usar uma determinada dosagem mínima. Mas eu ainda vi o carinho do André Luiz mostrando para nós, e Alexandre esclarece, é melhor não, porque nós podemos ter uma matriz
ali no nosso psiquismo registrado de um alcoólatra no passado. Então, é melhor não. Mas se ele sabe ele tomar ali uma cálice de vinhozinho, alguma coisa que não vai perturbar ele, é o que eles falam, mas ele pode conseguir o álcool em alguns alimentos. Tá? Então, eu não aconselharia, não. Então, porque não condiz. Ele bebe no final de semana e vai para a reunião mediúnica na segunda-feira, ao tempo que leva o álcool para sair do organismo. É meio complicado, mas respeito. O que nós podemos ajudar essa pessoa? Orando por ela, conversando, se ela quiser continuar, tudo bem, não tem problema, né? Aí ela que vai ver o que ela pode estar fazendo. Agora eu vou fazer uma pergunta mais alta. Sobre a pergunta anterior, você que fez aí, como identificar se a pessoa está tendo, por exemplo, uma crise de ansiedade com relação com a mediunidade? Ela pode estar tendo uma crise de ansiedade ou é uma mediunidade aleatória e a pessoa não tem uma condição de estar entendendo esse quadro? Tá. Se apresenta o médium ostensivo, se aproximar dele um espírito que está aflito, ele vai sentir uma ansiedade. Agora ele tem que observar se é constante, se é um pânico. Se for uma coisa constante, é uma coisa psicológica. Se é uma coisa paulatinamente, não houve um evento que o levou à ansiedade, pode ser uma presença espiritual. Eu tive um episódio desse essa semana. Apareceu um espírito, eu tive uma crise no trabalho que eu não sabia o que é, eu achei que eu estava tendo uma crise de pânico, aí eu parei meu trabalho, concentrei, pedi espiritualidade, vi que não tinha motivo e percebi o espírito. Então eu socorri ali no meu trabalho, fazendo uma prece para ele, sem deixar ele incorporar. Foi uma crise terrível, mas eu tive essa experiência também. Mas eu não tenho constantemente. Raramente ela aparece. José Francisco, a companheira Gelúzia Mello, perguntou: um dialogador numa reunião poderia psicografar em outra reunião? Olha, o dialogador, geralmente, ele não é médium. A gente escolhe a pessoa que não é médium, porque para não haver uma interferência. Eu já trabalhei com dialogador antes de ter dialogadores na nossa reunião. Eu achei muito interessante quando eu fui chamado pelos expertos de dialogador, porque eu não tinha medo. Os médios mais ostensivos que eu ainda. E eles suspenderam minha mediunidade. No momento que eu estava ali, eu não eles suspenderam. Aí chegou pessoas dialogadoras e fez o trabalho. Não impede, que eu conheço a Sueli Calda-Schubert, ela é orientadora, ela é psicógrafa. Eu não vejo nada que interrompa isso não, que prejudicial não. Ela pode continuar fazendo a sua psicografia. O mais difícil é para o médium psicofônico, ou médium de incorporação, entre aspas, porque não existe incorporação, psicofonia. Então, esse médium, para ele, é mais difícil, porque às vezes vai conversar com o espírito, o outro pode aproximar e ele falar sobre a influência. Mas a psicografia, eu não vejo dificuldade para o médium, não. Se ele, na hora que está fazendo o diálogo, não está interferindo. A psicofonia já é mais complexa. Muito obrigada, José. Agora vai para as perguntas. Vou ler só mais algumas luzes por causa do nosso horário. A concentração mediúnica é, pois, hábito que se adquire paulatinamente, cujos bons resultados dependem diretamente dos esforços investidos. Então, é todo dia. Eu tenho muito hábito de fazer todas as noites a concentração e a meditação. Então, tem que ser direto. Assim, durante o contato com os espíritos desencarnados, é preciso que o médium, portador não de mediunidade excessiva, se abstrai das preocupações, problemas que transcorrem fora da reunião, fixando-se nos acontecimentos que envolvem o intercâmbio mediúnico, desenvolvido em ambos os planos da vida, a fim de que a doação e a recepção de energias magnético-espirituais e o clima de harmonia e seriedade do trabalho não sofra o processo de continuidade. Então, o médium tem que estar fazendo esse trabalho constante, porque se eu estou aqui, começar a preocupar com o que eu tenho que fazer na minha casa, eu vou perder o contato com os bons espíritos para nos ajudar também numa reunião mediúnica. Eu vou ler só mais essa aqui para a gente terminar, tá? Fazendo um favor. Transe mediúnico. No transe mediúnico,
não há supressão total da vigilância, que pode estar bastante reduzida, tal como ocorre no estado de sonambulismo, pois o perispírito ainda permanece no corpo. Então, não há que achar que o médium fica totalmente inconsciente. Não fica. Olha o que ele coloca aqui, porque ele está ligado ao perispírito ainda. Durante a manifestação mediúnica de um espírito, pode correr o aumento ou redução do metabolismo corporal. A pessoa que falou que vai baixa a pressão. Condição que requisita a assistência dos benfeitores espirituais, os quais utilizam as energias irradiantes, magnético-espirituais, próprias ou dos encarnados, para preservar o equilíbrio do veículo somático do médium. Então, há médiuns que realmente têm perda ou aumento de energético, e os espíritos vão utilizar a energia eletromagnética deles e a energia magnética nossa também para ajudar o médium. Então, ainda falta muita coisa, mas vamos ficar por aqui mesmo por causa do horário, né? Então, agora que nós entrar na etapa do transe mediúnico, como acontece isso, mas nós podemos, em um outro momento, trabalhar só esse processo do transe mediúnico, como funciona. E para encerrar, os médios, pode confiar, porque tem o seu anjo da guarda, seu mentor espiritual para te ajudar ali. E outra coisa, às vezes o médium fica com dúvida pela dor que ele sente. Eu tenho uma amiga médium que, algumas vezes, ela sente que está morrendo, ela entra em desespero, mas a gente conversando, ela já está pegando com muita tranquilidade, que a dor é do espírito, não é do médium. Então, essa dor que ele sente é do espírito comunicante. Isso, às vezes, assusta o médium. Tem mais alguma pergunta? Então, eu gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigado pela atenção, pela confiança. Desculpe-nos alguns erros, mas eu quero agradecer a vocês. E na próxima oportunidade, nós vamos trabalhar só com as questões do transe mediúnico. Como funciona? O que é o transe mediúnico? Qual que ele funciona no corpo? Então, no próximo período, se vocês quiserem, vocês mandam os comentários, se vocês quiserem, gostaram, para a gente estar montando esse estudo, que tem ainda muita coisa ainda para a gente trabalhar aqui, que seria a questão dos transes mediúnicos. Eu agradeço a vocês de coração, muito obrigado. Agradeço a equipe da SEARE, agradeço ao Manu, a Camila, o Lucas, que estão aqui comigo, essa turma da comunicação, a Kênia, que não pôde estar, o Douglas, que está lá também operando para nos ajudar. Eu agradeço a essa equipe maravilhosa, que me dá todo o suporte aqui. Eu queria que essa equipe aparecesse aqui na câmera.